então, qual que é, de fato, a função da indexação na documentação? Ela é primordial para a existência de uma unidade de informação e para fechar o ciclo informacional. Então, a indexação, ela vai constituir representações dos documentos para incluir numa base de dados. A base de dados, ela é um registro digital, um catálogo de fichas numa biblioteca convencional, que não possui um catálogo digital, por exemplo, e tem a finalidade de viabilizar a recuperação dos documentos. Então, a indexação, ela é justamente aquilo que permite a comunicação entre a unidade de informação e os usuários por meio da recuperação da informação. Então, ela é o resultado de uma prática que se inicia com a análise do texto, a representação dos documentos, identificando ali quais são os conteúdos pertinentes daqueles documentos, em consonância com os propósitos e características da unidade de informação. Então, a indexação, ela vai levar em consideração o propósito e as características da unidade de informação, que naturalmente carregam o interesse e as características dos usuários. E, com isso, a partir da análise do texto, ela vai representar os conteúdos que são pertinentes e que interessam a essa unidade. Então, ela está ali justamente numa função de mediação, considerando aí o emissor e o receptor, né? Ou no modo de intermediação entre o emissor e o receptor. Então, aqui a gente tem um fluxograma que demonstra aí esses processos dentro de uma unidade de informação. Eu tenho um conjunto de documentos, os documentos selecionados, aí então esses documentos são descritos a partir de resumos e definição de termos de indexação, são incluídos numa base de dados e, pelo outro lado, né, ou na outra mão, nós temos os usuários das bases de dados que representam suas necessidades com estratégias de busca para recuperar um documento que atende à sua necessidade. Então, nós temos aí o vocabulário do sistema, que é tanto aquele utilizado na indexação, quanto aquele utilizado na estratégia de busca. Então, nós temos uma combinação da estratégia entre o tratamento do conteúdo, dos documentos e a recuperação dos usuários. Então, a gente precisa ter uma relação entre o tratamento do conteúdo e a recuperação feita pelo usuário. Tudo isso é representado com o uso de vocabulários, né? Ou seja, com a construção de uma estratégia usando termos e com a utilização de termos para descrever o documento. A indexação, então, ela vai condicionar os resultados de uma estratégia de busca. Então, eu vou recuperar documentos à medida que há uma coincidência entre a minha estratégia e os termos usados para indexar. Então, a gente tem que pensar nisso, que uma vez que eu incluo um determinado termo de indexação para representar um documento, eu dou a possibilidade dos usuários recuperarem esse documento com esse termo. E a tarefa de indexar, então, ela circunscreve os sentidos de um documento, né? Ou seja, ela considera um sistema de conceitos que são indicados a partir de termos, né? Quando a gente vê um documento, quando a gente faz a leitura de um livro, nós temos ali um conjunto de termos usados, né? Ou seja, um conjunto de palavras, vamos pensar de maneira simplificada, utilizados pelo autor para escrever sobre um assunto. Esses termos, essas palavras, fazem parte de um sistema de conceitos, ou seja, o significado por trás daqueles termos. Né? Então, quando eu leio a palavra saúde num documento, ela é um termo que o autor utilizou para falar de um assunto
Ou seja, ela carrega um conceito por trás daquilo. A indexação, ela deve, então, circunscrever o sentido desse texto, identificando os conceitos colocados pelo autor. Isso parece complexo porque a gente precisa se descolar do texto em si e entender o significado por trás daquele texto. E esse significado, ele está em um sistema de conceitos que é colocado pelo autor. Então, muitas vezes ele usa uma palavra que tem um conceito por trás daquilo que só faz sentido se eu ler o texto como um todo. Então, quando ele usa, por exemplo, quando o autor usa uma metáfora, né? A metáfora, ela nunca é aquilo que nós estamos lendo. Ela tem um sentido por trás daquilo, que tem uma relação com o contexto, com o texto como um todo. E a indexação, ela deve, então, buscar esse sentido. Né? Ela não é uma mera seleção de termos que mais se repetem no documento. Ela é a observação e o reconhecimento do conceito por trás daqueles termos. Então, isso significa que a recuperação do documento mais pertinente à questão de busca do usuário é aquele cuja indexação proporcionou identificar os conceitos mais pertinentes do conteúdo. Então, eu preciso, enquanto indexador, reconhecer quais são os conceitos pertinentes que fazem parte de um documento. E aí, representar esses conceitos utilizando termos. Termos que podem ser coincidentes, iguais aos termos presentes no documento, ou não. E aí, então, a recuperação da informação ela vai ser exitosa quando eu tiver atendido a expectativa do autor, quando ele escreveu o texto, e utilizado termos que são próximos da forma como os usuários, os potenciais leitores daquele texto, buscariam por aquele assunto. Então, percebe que vai além da simples leitura dos termos, né, ou da identificação dos termos no texto. Vai além disso, porque eu preciso reconhecer qual é o sentido dado, quais são os conceitos úteis para representar o conteúdo de um documento. Então, é uma função bastante importante e muitas vezes subjetiva, né, para permitir a recuperação de documentos adequados. E aí, vamos à nossa última questão. Aqui, eu vou voltar no site, que é mais fácil. Então, para a gente finalizar, né, esse entendimento no dia a dia, onde vocês conseguem visualizar a atribuição de termos para representar itens? Aqui a gente já tem uma resposta. Coloquem aí outras ideias que vão surgindo. Onde a gente visualiza isso, né? Eu tenho termos que são atribuídos para representar itens. E aí, muitas vezes, essas representações, elas são mais fáceis de serem ali vistas pelo usuário. Muito bem, vão colocando aí, eu já vou comentar isso com vocês. Então, vou comentar alguns resultados enquanto vocês colocam mais algumas ideias. Né? Então, a função da indexação é circunscrever o sentido do documento, pensando que o documento é algo bastante amplo, né? Ou seja, todo tipo de documento. A indexação ela vai circunscrever o sentido, identificando conceitos que estão por trás daquele documento, que foram colocados pelo autor, né, para permitir a recuperação desses itens, constituindo representações. Né? Então, por exemplo, eu vou usar, deixa eu ver um exemplo aqui de vocês. Na loja de roupas e acessórios, por exemplo. Eu entro numa loja e ela é dividida, ela é segmentada ali em departamentos. Né? Então, eu tenho roupas de praia, eu tenho sapatos, eu tenho roupas femininas, eu tenho
várias seções que são nomeadas nessa loja, e isso facilita que eu encontre o que eu quero, isso facilita a minha recuperação, ou seja, encontrar aquilo que atende à minha necessidade. Então, veja que foi constituída, né, foram determinadas um conjunto de seções nessa loja. Para isso foram atribuídos termos que são representações do que eu encontro nesses departamentos. Então, houve uma representação baseada, né, na maneira como os usuários ou os consumidores encontrariam com maior facilidade aquilo que interessa a eles. Então, a função, trazendo para a documentação a função, né, e sintetizando aquilo que eu já falei com vocês, a função da indexação na documentação é encontrar o sentido do texto, né, do documento, em termos de conteúdo, representar, né, constituindo, por exemplo, uma lista de termos de indexação ou um resumo, e essas representações é que serão usadas para permitir a recuperação dos itens. Tá? Então, a indexação ela é essencial no cumprimento dos objetivos de uma unidade de informação, né? Ou seja, na realização dos processos em um sistema de informação em uma unidade que vai disponibilizar um conjunto de documentos para os usuários. Vocês colocaram aqui exemplos bastante interessantes, o Netflix, né? Eu vou inclusive comentar o Netflix na nossa próxima aula, a partir do que vocês responderam no questionário. Sites, né, na recuperação de algum produto, eu sempre tenho ali, por exemplo, um menu que tem uma lista de termos, né, ou uma lista de opções constituída naturalmente por termos que facilitam a minha navegação. O Kindle, naturalmente, loja, supermercado, né, foi exemplo de alguns de vocês. Biblioteca, Spotify, sites, livrarias, né, ou seja, em vários, no nosso dia a dia, a gente se depara em vários momentos com representações para facilitar a localização de itens. E a gente, muitas vezes, não percebe, né, mas a gente se adapta à maneira como esses itens são representados para a gente. E é muito mais fácil, naturalmente, eu reconhecer a forma como esses itens são representados para encontrar aquilo que eu desejo.